Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, né? A gente vai estar começando agora a nossa discussão da educação permanente do hospital, né? Aonde, nesse início, a gente sempre coloca a situação de futuramente a gente estar postando isso no YouTube e eu peço a autorização de vocês para que, né, a gente possa estar disponibilizando isso no futuro próximo lá no YouTube, tá? Deixa eu só terminar de ajeitar aqui. A iluminação, pronto, perfeito. Bom, é com um imenso prazer que a gente está aqui hoje, né, em mais um dia da nossa discussão clínica, né? Hoje será abordado o caso clínico sobre pancreatite alcoólica. Isso é uma coisa que recorrentemente tem acontecido lá no hospital, né? A gente tem visto muitos pacientes com os casos de pancreatite e desses casos, em geral, estão associados ao comportamento do uso de álcool, né? E aí, nesse sentido, a gente vai estar trazendo quem ajudou a montar esse estudo de caso foi o nosso aluno pertencente ao projeto de extensão lá do curso de enfermagem, né, o Gerson, e a gente vai estar discutindo e trazendo para vocês esse processo de cuidar de um paciente com pancreatite alcoólica, né? E tem algumas coisas muito interessantes para a gente poder estar discutindo sobre isso, principalmente na questão de algumas terapêuticas que são utilizadas obrigatoriamente com esse paciente, tá certo? Bom, lembrando ainda que é uma discussão clínica, tá? Não é uma aula. A gente está aqui justamente para tirar as dúvidas, para poder colocar para vocês todas essas situações, né, e contribuir da melhor forma possível. Agradeço a presença dos colegas enfermeiros que estão, né, na nossa discussão e dos nossos alunos também, que vêm, né, sempre trazer as dúvidas importantíssimas para a nossa discussão. Cris, seja bem-vinda. Então, olha só, o nosso paciente, tá, ele foi admitido com diagnóstico de pancreatite alcoólica, né, foi feito exames de imagem durante a internação clínica lá no hospital e verificou-se a presença de uma úlcera pré-pilórica e pneumo peritônio, né? Esses dois casos, né, normalmente eles têm a ver com essa questão da própria pancreatite, né? Principalmente a questão do pneumo peritônio. Em uso de vancomicina e tazocin, né, ele era tabagista, alcoolista, de longa data, tá? E, ao mesmo tempo, ele foi admitido na unidade de terapia intensiva após passar pela internação cirúrgica, né, após reverter o quadro da fístula gástrica decorrente da úlcera, né, estava sedado e em uso de prótese ventilatória no ato da coleta dessas informações, tá certo? Bom, aqui a gente já pega um paciente internado dentro de uma UTI, aonde ele já estava dentro de um processo terapêutico, né? A gente não pegou esse paciente na porta de entrada do hospital. E dentro dessa evolução terapêutica que ele apresentou, né, a gente pode destacar o seguinte: já era um paciente em pós-operatório, aonde você tinha uma correção de uma patologia que era justamente essa úlcera pré-pilórica. Quando a gente fala de uma úlcera pré-pilórica, a gente tem que entender anatomicamente como é que isso funciona, né? Você tem lá o esôfago, né, aquele tubo que desce lá da boca. Desse esôfago você tem a conformação gástrica, tá? Onde você tem primeiramente uma válvula que é na entrada desse estômago, que é a válvula cárdia. E na saída do estômago, você tem outra válvula, que é a válvula pilórica, né?
ela que faz a divisão entre o estômago e o intestino. Então, essa úlcera pré-pilórica, ela significa dizer que ela vem um processo ulcerativo, ou seja, um processo de lesão na mucosa gástrica antes dessa válvula pilórica, tá? E foi justamente através dessa válvula pilórica, ou dessa fístula pré-pilórica, que houve, né, esse processo da formação de uma fístula gástrica. Foi o que gerou justamente a questão do pneumoperitônio, tá? Isso pode ser decorrente de uma série de ações, por exemplo, o uso de anti-inflamatório de longa data, né? Processos infecciosos dentro da cavidade gástrica, né? Como aquele H. pylori, né? Pode desenvolver, né? Você tem, muitas das vezes, quando você tem a redução da acidez gástrica, né, em altas proporções, também pode levar à formação de uma úlcera gástrica e, consequentemente, pode vir a fistular, né, na cavidade gástrica. E quando a gente fala em fístula, a gente está falando de um pertuito criado de um ambiente para outro, né? E aí, quando a gente fala de um pertuito criado de um ambiente para outro, o que acontece? Você tem o extravasamento de substância, tá, desse ambiente para o outro. No caso aqui, de dentro do estômago para fora do estômago, ou seja, para a cavidade gástrica. Lembrando que o estômago ele é rico em quê? Substâncias, né, que estão ali para dissolver principalmente proteínas, né? São os ácidos, são justamente o ácido gástrico e, consequentemente, as enzimas que ali estão compondo esse material que a gente chama de suco gástrico. Então, esse material todo, uma vez na cavidade abdominal, né, fora do ambiente protegido, ele vai começar a corroer toda aquela parte externa do nosso intestino. E aí isso é um grande problema, que é o que vai estar gerando justamente essa questão do pneumoperitônio, que é essa componente de ar, né, dentro da cavidade abdominal, tá certo? E aí a gente tem, o nosso paciente apresentou isso e ele foi submetido a uma cirurgia de correção dessa patologia, que foi justamente uma cirurgia chamada laparotomia exploradora, né, onde você faz uma incisão cirúrgica do apêndice tifoide, um pouco abaixo, até mais ou menos a cicatriz umbilical, ou até a região suprapúbica, dependendo da área que você vai querer realizar a cirurgia ali, né, ou da extensão que isso vai ter dentro da cavidade gástrica para a tua visualização, e aí, consequentemente, você vai fazer as rafias que tem que fazer, a correção da fístula, né, você vai fazer uma lavagem da cavidade abdominal e, consequentemente, você vai ter esse processo estabelecido de melhora do teu paciente. É uma cirurgia extremamente grande, tá? É uma cirurgia que o pós-operatório é extremamente complexo, né? Normalmente o paciente fica internado numa UTI, fica sob os cuidados intensivos da enfermagem, né? E aí vem justamente com esse paciente com outros fatores que são importantes a gente salientar aqui. Por exemplo, presença de drenos, né? E aí você tem drenos de Penrose, drenos de cavidade abdominal, você tem drenos Hermovac, né? Você tem vários tipos de drenos que podem vir acompanhado desse paciente que demanda de um cuidado especial da equipe de enfermagem. Bom, foram feitos exames tanto laboratoriais quanto de imagem, né? Entre eles a gente pode destacar a tomografia, a ultrassonografia, né? Provavelmente esse paciente deve ter feito também uma endoscopia, porque isso é importante, principalmente na identificação daquela úlcera pré-pilórica, tá? Você tem, além disso, os exames laboratoriais como hemograma, e aí você vê fator de coagulação, todos os exames que são importantes, né? Série branca, série vermelha,
que seria até interessante a gente, de repente, ter, às vezes, programar para o futuro uma discussão sobre exames laboratoriais. Né? Seria bem interessante também a gente estar discutindo sobre isso. As medicações que ele estava tomando no dia dessa avaliação era noradrenalina, porque era um paciente que estava fazendo um processo vasopléstico, né, onde ele tinha uma vasodilatação bastante acentuada, e isso ocasionava o processo de hipotensão arterial. Por isso, ele está fazendo um vasoconstrictor, que é a noradrenalina. Além disso, ele estava fazendo uma associação de antibióticos, que a gente tem aqui o tazocin e a vancomicina, né? São 2 antibióticos que são utilizados em casos de infecção, né? Provavelmente esse paciente já tinha algum tipo de infecção associada, tanto no sítio cirúrgico, ou por conta da própria cirurgia, ou por próprio processo do quadro clínico que ele apresentava, ou às vezes já estava desenvolvendo uma infecção nosocomial, ou seja, uma infecção relacionada à assistência à saúde, né, intra-hospitalar, que seria uma pneumonia, uma infecção urinária, uma coisa nesse sentido. E temos também a associação de 2 medicamentos, né, o midazolam e o fentanil, que tem o objetivo principalmente de sedação e retirada da sensação de dor, tá? E aí manter esse paciente o mais sedado possível, porque, como foi já mencionado no início, ele fazia uso de prótese ventilatória para manutenção do processo de hematose pulmonar dele, tá? Então, a gente tem, nesse caso, essa situação. No dia 18, ele fez uma TC, né, que apresentou esse fígado aumentado, difuso, com ecogenicidade. Né? No dia 19, ele apresentou uma desnutrição proteica. Isso foi visto principalmente através da mensuração de proteína através do laboratório. Né? Ele também apresentava um processo clínico que era justamente a presença de edema, e esse edema era bem generalizado, né? Quase anasarcado. Né? Anasarca é quando o sujeito tem o edema dos pés à cabeça, ou seja, bem generalizado. E um edema de grande importância, porque a gente tem aqui 3 cruzes para 4, tá? E nesse caso do edema, ele já começa a mostrar para a gente, né, um sinal de que esse paciente pode realmente estar em desnutrição proteica. Por quê? Porque o líquido ele fica dentro do vaso sanguíneo, ou seja, o sangue, o volume sanguíneo, ali dentro tem água, né? Essa água ela só fica dentro do vaso sanguíneo mediante o equilíbrio entre a pressão hidrostática, que é essa pressão do líquido dentro do vaso, e a pressão proteica, né? Que a gente chama de pressão oncótica. Essa pressão oncótica, ela mede justamente o quê? A quantidade de proteína que você tem dentro do vaso e que você mantém esse líquido, né, dentro desse vaso sanguíneo. Então, quando você tem um desequilíbrio entre essas duas pressões, né, você começa a ter o extravasamento de líquido da corrente sanguínea, né? E isso traz para a gente essa observação. Muitas das vezes a gente está vendo o paciente lá todo edemaciado, todo, né, cheio de edemas, e muitas das vezes a gente não para ver justamente a quantidade proteica que ele está no sangue, né? E aí a gente tem, nesse processo do equilíbrio, 2 situações. Quando você tem proteína demais dentro do sangue, o que ele faz? Ele pega e tira líquido do terceiro espaço, ou seja, do espaço intersticial, e joga para dentro do vaso. Né? Isso é muito comum quando a gente vê o uso no paciente de albumina, né? Que quando o paciente está muito demasiado, está nasarcado, muitas das vezes é prescrito albumina para ele, né? Isso aumenta o teor proteico dentro do vaso. Esse teor proteico, ele começa a puxar líquido do terceiro espaço, ou seja, do espaço intersticial, para dentro do vaso sanguíneo, e aí automaticamente se associa
um diurético, normalmente um diurético de alça, né, furosemida, e aí você tem esse efeito do paciente estar tirando esse edema que ele estava, jogando esse líquido para dentro do vaso e é eliminado pela urina, né? Então, é uma forma de você, tem casos do paciente até engraçado, né, que você vê a mão do paciente, o braço do paciente, as pernas do paciente, bem edemaciada, né, tipo 4 cruzes em 4, e aí quando você faz o uso da albumina, que você faz o uso do diurético, né, você vê literalmente aquela pele murchar, inclusive o paciente fica cheio de rugas, né, de tamanha rapidez que é essa drenagem de líquido. E, num caso contrário, quando você tem baixa quantidade proteica dentro desse vaso, o que acontece? A pressão hidrostática ela aumenta e aí faz com que esse vaso, através dos poros, né, que tem nele, esse líquido começa a ser extravasado, formando esses edemas que a gente encontra no nosso paciente. Tá? Estou falando essa questão toda para que vocês, quando olhem o paciente, vocês entendam o que está acontecendo ali, né, fisiopatologicamente, né, porque, às vezes, uma simples correção de uma proteína pode trazer para o paciente um benefício bastante grande. Né, no dia 27/5 foi retirada a prótese ventilatória, né, retirada a prótese ventilatória quando o paciente não precisa mais daquele suporte ventilatório. Isso é feito através de um desmame, né, você tem várias etapas até você poder tirar, de fato, esse suporte ventilatório do paciente. E no dia 29, esse paciente estava com desidratação. Tá? Isso aí foi mais ou menos um resumo desses dias no processo. Bom, a gente vai se deter, basicamente, a patologia de base desse paciente, que foi a pancreatite, né? Por ser um paciente bastante complexo, onde envolvia muitas patologias, e patologias de características diferentes, né? Como, por exemplo, a questão da úlcera pré-pilórica, a questão da própria pancreatite, né? A questão do pneumoperitônio. A gente aqui não tem como discutir tudo, a gente vai discutir aquilo que é essencial para esse momento, para a gente, que seria justamente essa pancreatite. Então, a pancreatite, ela decorre de uma inflamação do pâncreas, né, que, dentre os fatores que desencadeiam, encontra-se o excesso de álcool, né? Você também tem as pancreatites que são correlacionadas à obstrução das vias pancreáticas, né? Isso é muito comum no paciente que tem, por exemplo, uma úlcera não, perdão, tem uma litise vesicular, né? Litise é pedra, então tem uma pedra vesicular, né? Essa pedra se desloca pelo canal colédoco, quando chega ali na questão do encontro do canal colédoco com o canal do Wirsung, que é o canal que vem do pâncreas, tá? Você tem ali uma ampola que é chamada ampola de Vater. E aí essa pedra se aloja naquela confluência, né? Aqui você tem o canal de Wirsung e aqui você tem o canal colédoco. Eles se encontram aqui, nessa ampola. E aí, quando essa pedra ela desce, ela se enquadra nessa posição, ela faz uma obstrução, tanto do canal de Wirsung quanto do canal colédoco. E aí, o que acontece? Essa obstrução retém as enzimas pancreáticas, e isso acaba lesando esse pâncreas, causando um processo inflamatório. Tá? Então, você tem, né, basicamente, uma pancreatite causada por uma intervenção do álcool, e você tem uma pancreatite que pode ser causada por intervenção de uma obstrução desse canal de Wirsung que vem do seu pâncreas. Tá? Estudos mostram que as lesões pancreáticas em decorrente do uso do excessivo de álcool, né, manifestam-se clinicamente no surgimento de episódios agudos de inflamação, né, a qual sua evolução pode ir de casos isolados até os casos mais graves, que são os crônicos. Diferente dessas dois processos de pancreatite, que eu falei agora, a de obstrução e a do processo alcoólico, né,
uma diferença básica entre elas é justamente o processo do seguinte: a obstrutiva, ela é sempre aguda, e a alcoólica, ela pode se direcionar de fato aguda ou de fato crônica, né? Boa parte delas, né, a grande maioria, é justamente uma pancreatite crônica quando alcoólica, tá? E a obstrutiva não, ela vai ser sempre caracterizada como aguda. Né? Não há comparação sobre os tipos de bebidas, né, a quantidade de álcool que pode levar ao desencadeamento dessa patologia, né, sendo que apenas a minoria dos alcoolistas desenvolve. Né? Graças a Deus, né? Senão a gente não podia nem tomar o shopping de final de semana. E aí o que acontece? Só que isso é muito insidioso em relação à questão da resposta do paciente em relação a esse quantitativo de álcool que ele vai tomar. Né? Não é só aquele sujeito que bebe abundantemente e nem só aquele paciente que bebe socialmente. Tá? A questão do álcool é que vai interferir nesse processo, vinculado, obviamente, à resposta desse paciente, né, ao processo. E aqui, né, foi colocado a diferença entre a pancreatite aguda e a pancreatite crônica, tá? E aí, o que acontece? Nesse contexto, a gente vê só a classificação dela entre o quê? O que é uma pancreatite aguda ou a pancreatite crônica, tá? Bom, leram aí? Bom, tranquilo, então vamos seguir. Alguém tem alguma dúvida até agora? Quer perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Não? Quem quiser pode colocar pelo chat aí que eu estou vendo. Bom, quanto aos sinais e sintomas, né, a gente pode mencionar alguns que estão bastante presentes dentro desse contexto, né? E aqui nós temos, para a pancreatite aguda, por exemplo, uma dor abdominal muito intensa, náuseas e vômitos coercíveis, né? Aqueles que não para, que está sempre tendo, sempre com enjoo, sempre com reclamação em relação a isso. Edema abdominal, principalmente. Às vezes você tem a distensão dessa parede abdominal, formando o paciente com abdômen tenso, tá? E febre, né, por conta das respostas imunológicas ali naquela região, vinculado principalmente ao processo de inflamação, tá? E a pancreatite crônica? Você pode ter diarreias, você pode ter perda de peso, vômitos, fezes amareladas, né? Essas fezes amareladas não quer dizer que todo mundo que tem a fezes amarelada vai ter pancreatite, não, tá? É uma forma que ela pode, junto com os outros elementos, estar trazendo um indício de que possa ser realmente uma pancreatite. A pancreatite alcoólica, né, é a ingestão de álcool e a segunda etiologia mais comum da pancreatite aguda. Né? Os riscos de ter pancreatite aumentam com o aumento do consumo da bebida alcoólica, né? 7 doses, por exemplo, por dia para o homem e 3 doses para a mulher. Já se acreditou que o risco aumentasse proporcionalmente, né, durante o consumo de bebidas alcoólicas. Mas as crises de pancreatite aguda podem ocorrer nos pacientes suscetíveis após curtos períodos de grande consumo. Né, o consumo baixo ou moderado do álcool está associado à progressão da pancreatite aguda para a crônica. Ou seja, quanto mais você vai bebendo, quanto mais você vai associando esse processo do álcool na sua vida cotidiana, você tende a estar agravando esse processo da pancreatite. Né? Contudo, menos do que 10% dos pacientes que consomem regularmente bebida alcoólica desenvolvem pancreatite grave, sugerindo que são necessários gatilhos
né, e cofatores adicionais para deflagrar essa pancreatite aguda. Normalmente tem a ver com alguma resposta imunológica ou algum outro componente associado, tá? Os efeitos incluem o aumento do conteúdo enzimático, desestabilização, né, dos grânulos dos lisossomos e do zimogênio, aumentando e sustentando a sobrecarga de cálcio com a ativação das células estreladas do pâncreas. Aí é justamente o processo de formação da questão da pancreatite, né? Esses componentes, eles estão ali dentro daquele suco pancreático, que é rico em enzimas, e aí, consequentemente, a desestabilização, o aumento dessa concentração leva, de alguma forma, também a um processo de aumento de acidez, e toda aquela proteção que naturalmente surge através de células que criam, né, essa questão protetora, tanto do pâncreas quanto dos canais que carregam esse suco pancreático, acabam perdendo a função ou sendo ineficaz, né? E aí, consequentemente, você tem o desenvolvimento desse processo inflamatório por lesão celular naquela região, né? E aí é onde você tem a caracterização e a formação da pancreatite. O diagnóstico, né? O diagnóstico ele é feito através do sangue com a mensuração das lipases pancreáticas, né? Lipase é uma enzima que a gente encontra também no pâncreas, então você vai mensurar essa lipase. É o principal exame específico para o órgão, né? Ele detecta a pancreatite, perigosas inflamações do pâncreas, né, feita através da coleta de sangue, e a lipase consiste principalmente na verificação da concentração de enzimas produzida pelo órgão. Os valores séricos, tá, normais, são de 140 unidades por litro. Então, quando você colhe, por exemplo, o sangue do paciente, vai para o laboratório, passa por um processo de avaliação, e se for detectado mais de 140 unidades por litro de sangue, essa questão da lipase está aumentada. Isso já pode ser um indício de pancreatite, né? E o quadro de dor chega até 3 vezes esse valor. Quando aquele paciente ele chega já num quadro de dor abdominal, que ele já tem desconforto, distensão abdominal, né? Ele normalmente já tem essa lipase 3 vezes esse valor de 140. Então, vai estar lá em torno de 420, né? Então, meus amigos, quando a gente pega um exame de sangue, que a gente vê lá lipase, pancrease, dessas enzimas, a gente vai avaliar justamente esse processo, se é uma pancreatite, se não é, né? Outro fator que faz parte do diagnóstico é também uma ecoendoscopia alta, né? É um exame de imagem que você vai verificar principalmente o formato do pâncreas, né? E os canais pancreáticos, como é que eles estão. Porque, por exemplo, se for uma pancreatite obstrutiva, esses canais vão estar engurgitados, né? Eles vão estar aumentados. Esse pâncreas, normalmente, ele tende a criar um edema naquela região. Se for inflamatório, ele também vai ter um edema, só que esses canais não vão estar o quê? Totalmente distendido, porque não há obstrução da drenagem de suco pancreático, e sim uma inflamação por conta de ações desse suco pancreático ou outras alterações que possam estar ocasionando esse pâncreas. Né? Ressonância magnética, você vai estar verificando principalmente a forma, o tamanho, né, desse teu pâncreas, tá? E o exame de ultrassom também é feito, e você também consegue mensurar esse pâncreas, desde que você tenha um preparo efetivo da realização do exame de ultrassom. Isso é um outro detalhe, é o seguinte, que todo mundo acha que chega no hospital, qualquer ultrassom abdominal resolve tudo, né? Não é. Para você ter um exame de ultrassom eficaz, você tem que ter um preparo anterior
principalmente com o uso de alguns medicamentos, por exemplo, o Fital, né, para poder esvaziar aquele trato intestinal todo de gases, e aí você começa a ter, de fato, uma visualização mais eficaz do teu aparelho. Bom, o tratamento farmacológico, né, os medicamentos usuais são principalmente os anti-inflamatórios e medicamentos que controlam a dor desse paciente, tá? Associado a isso, a gente tem um fator primordial que eu queria trazer para vocês aqui, na questão da assistência de um paciente com pancreatite, né? Uma das coisas que, primeiramente, se faz, dieta zero para esse sujeito, né? Ele não pode se alimentar, ele não tem como se alimentar, porque toda vez que ele vai se alimentar, você tem, através de ações tanto hormonais quanto ações de estímulos nervosos, você tem estimulação de produção de suco pancreático. Então, o que acontece? Esses mediadores químicos que vão estimular a produção de suco pancreático têm a ver com a percepção da alimentação, né? Então, você faz, primeira coisa, dieta zero para esse paciente, né? Isso é um fator que a gente tem que estar observando, né? Dieta zero, normalmente, é bem comum que esse paciente entra com uma dieta parenteral, né? Uma dieta feita por via endovenosa, e aí nós temos dois tipos, nós temos a parenteral periférica e temos a parenteral profunda, ou seja, feita por veia profunda. A grande diferença das duas é o processo de osmolaridade que elas possuem, né? A periférica, normalmente, a gente nunca, pelo menos eu acho que eu nunca vi usá-la no hospital, né? Eu já tive experiência com ela anteriormente em outras unidades, mas no hospital em si, a gente só usa a NPT, tá? Que é justamente a nutrição parenteral por via profunda, tá certo? E aí, meus amigos, é todo um cuidado especial que a gente tem que salientar aqui, né? Como a gente está falando de cuidados de enfermagem, de melhoria das ações do trabalho em loco, a gente tem que prestar atenção no seguinte: dieta parenteral, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar uma via exclusiva para a dieta parenteral. Ou seja, se a minha via profunda tem 2 lúmens, eu vou identificar um lúmen daquele, tá? De preferência o distal, para eu colocar a dieta parenteral. Tá? E não faço mais absolutamente nada pelaquela via. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. E orientar os nossos técnicos, os nossos auxiliares, os nossos colegas enfermeiros. Tá? Por quê? Como a dieta parenteral ela é rica em substâncias que são alimentos, são proteínas, são aminoácidos, são açúcares, são tudo, é um ambiente propício ao desenvolvimento de infecção. E como ela está ligada direto ao acesso profundo, né, ao sistema vascular, é sepse na certa se a gente não tiver cuidado. Então, a gente tem que, de fato, separar essa via, tá? Todo o preparo dessa dieta para instalação tem que ser dentro de um ambiente estéril, ou seja, eu tenho que usar luva estéril, eu tenho que fazer antisepsia do local. E outra coisa, quando a gente vai levar essa dieta parenteral para ser instalado no paciente, obrigatoriamente eu tenho que fazer a desinfecção da conexão com álcool a 70. Tá? Aquilo eu não vou desconectar e conectar o outro. Eu tenho que fazer a dissepsia local, deixar aquilo o mais asséptico possível, e aí sim eu vou fazer a desconexão de um e vou conectar o outro equipo ali. Tá? Sendo que essa troca é uma troca rápida, né, por conta da exposição desse processo, e automaticamente deve ser no ambiente protegido. Ou seja, se eu dependo de apoiar alguma coisa em cima do paciente ou de uma mesa, usa aquele papel que vem protegendo a luva estéreo, entendeu? Abre ali, apoia as coisas ali em cima,
tá? Depois, obrigatoriamente, a gente tem que fazer as identificações desse processo, quanto, lá na etiquetinha da dieta parenteral, a gente tem que colocar nome do paciente, o volume a ser entrado, a fluidez desse volume, ou seja, quantos ml hora eu tenho que colocar. Eu tenho que programar minha bomba. Dieta parenteral não entra fora da bomba, tá? Eu tenho que observar nessa dieta parenteral a data que ela foi fabricada, o prazo de validade dela, né? Porque normalmente a dieta parenteral, por exemplo, ela foi fabricada, suponhamos que agora, 9 horas e 57 minutos. E ela tem um prazo de validade lá, por exemplo, se vier no rótulo dela, de 48 horas. Eu tenho que respeitar exatamente essas 48 horas, tá? Eu não posso deixar essa dieta passar de 48 horas se estiver sendo infundida no paciente. Normalmente, elas são para infundir em 24 horas. Então, você instala, por exemplo, 9 horas da manhã, no outro dia, 9 horas da manhã, ela está terminando, e aí você já vai estar instalando a outra dieta subsequente, tá? Normalmente, eles são utilizados 2 tipos de dieta, tá? Uma para o dia ímpar e a outra para o dia par. Não necessariamente para o ímpar, mas assim, um dia entra um formato, no outro dia entra outro formato de dieta parenteral. E isso, meus amigos, é exclusivo do enfermeiro, tá? Não que nenhum outro profissional tenha capacidade técnica de colocar uma dieta ou de manipular, mas é exclusivo do enfermeiro a manipulação da dieta parenteral. Então, nada de delegar, nada de deixar para os outros fazerem, tá? Tem que, de fato, estar observando e cumprindo todos esses papéis para que não tenha erro em relação à administração do paciente, tá certo? Bom, dentro do processo de sistematização da assistência, né, a gente vem batendo nessa tecla já há algum tempo com essas nossas discussões, porque a gente precisa estar valorizando a questão do uso do SAI dentro dos nossos processos de assistência de enfermagem. Então, nós temos a coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência, a implementação e a avaliação, tá certo? Bom, dentro do processo de anamnese, né, a gente vai estar buscando principalmente as informações que vão sugerir para a gente esse contexto da pancreatite, né? E aí, o que a gente busca dentro desse contexto, né? O que eu quero saber do paciente quando eu desconfio que ele possa ter uma pancreatite, né? Então, na anamnese, a gente vai saber a história desse paciente, né? Primeiro, a gente vai perguntar o quê? Queixa principal. O que trouxe ele ao hospital? Normalmente está associado ao processo de dor abdominal, que é um sintoma, está associado à questão do vômito, que é um outro sintoma, tá? Às vezes, náuseas, tá? Que também faz parte dos sintomas. Então, normalmente, esse paciente chega para a gente com 3 queixas, muitas das vezes. Ah, estou passando mal, meu abdômen está distendido, está muito dolorido, né? Eu estou vomitando muito. Então, essa queixa principal já tem que acender, né, uma luz amarela, uma luz de alerta, para que possa ser alguma patologia. Dentre elas, a pancreatite, a gente não sabe ainda, né? Depois a gente vai ver os hábitos desse paciente, né? Se ele tem uso de bebida alcoólica de rotina, como é que é a frequência disso, como é que não é. A gente vai ver a questão do uso medicamentoso desses pacientes, porque às vezes tem medicamento que acaba sendo tóxico também, né, a alguns órgãos. A gente vai ver a história social desse paciente, ver a história patológica pregressa, todas as patologias que ele já teve anteriormente, quantas internações ele teve, né, o uso de vacinas. A gente vai perguntar a vida do cara inteira, né? Esse é o processo da anamnese. E aí, dentro dessas informações que ele fornecer para a gente, nós vamos identificar ali o que chama atenção para a gente
né, o que seria considerado um problema de enfermagem, e esse problema de enfermagem vai se caracterizar nos processos sequenciais do nosso SAI, né, até que a gente consiga fechar, de fato, a assistência desse paciente de uma forma ideal. Então, uma vez levantados esses problemas, a gente traz aqui alguns diagnósticos, tá, de enfermagem que podem ser utilizados dentro do processo de formação do SAI, né? Lembrando que nós temos basicamente 3 tipos de diagnósticos diferentes. Nós temos o diagnóstico de risco, que é o diagnóstico que o paciente pode vir a apresentar alguma alteração, tá? Nós temos o diagnóstico objetivo, que é aquele onde ele já apresenta alteração, onde você já tem uma evidência, onde você já tem uma caracterização do processo, e nós temos um diagnóstico sindrômico desse paciente, né? Essa questão dessa nomenclatura de diagnóstico de síndrome de enfermagem é uma coisa que está sendo mais utilizada ultimamente, tá? Normalmente a gente utilizava somente os 2 primeiros, que era o de risco e o objetivo. E agora a gente já existe algumas síndromes, né, que a gente consegue diagnosticar como diagnóstico de enfermagem dentro desse processo. E aí, esse diagnóstico ele é baseado nos problemas de enfermagem, onde a gente tem, por exemplo, retenção de líquido é um diagnóstico, risco de tromboembolismo venoso, pele ressecada, edema em membros inferiores, ansiedade, padrões respiratórios comprometidos, dor aguda, risco de lesão e risco de infecção. Esses seriam os diagnósticos. Agora, com base, principalmente, né, em NIC e NOC, e aí, principalmente o pessoal da academia, né, os alunos, eles normalmente não sabem quando implementar essas nomenclaturas. O que é NANDA, NIC, NOC, né? Então, a gente trouxe aqui para relembrar os colegas também que estão em sala de aula, estão aqui nessa discussão, né, onde a gente deve implementar isso aí, né? E mais do que isso, como a gente vai colocar isso no nosso fazer profissional? Como a gente vai trazer isso para a nossa realidade, né? Eu vou ter que colocar todos esses diagnósticos, eu vou ter que colocar todas essas intervenções, eu vou ter que esperar todos esses resultados, né? Como é que eu vou fazer isso? Gente, de uma forma muito simples, né? Primeiro, todos os nossos pacientes, como o nosso diagnóstico de enfermagem não é um diagnóstico patológico, ou seja, ele não vai ter um único diagnóstico para tudo, a gente trabalha com um problema de enfermagem, então, para cada problema gera um diagnóstico, a gente tem que eleger dentro desses diagnósticos o que a gente chama de diagnóstico principal de enfermagem. Esse diagnóstico principal de enfermagem, ele está relacionado principalmente às necessidades básicas desse paciente. E dentro das necessidades básicas do paciente, a gente pode destacar, segundo Maslow, né, que seriam as questões fisiológicas, ou seja, como é que está o processo respiratório dele? Como é que está o processo de alimentação? Como é que está o processo circulatório? Como é que está a questão da integridade da pele? Então, esses elementos fisiológicos, tá, são essenciais para a gente traçar esse diagnóstico principal. E, a partir dele, a gente vai utilizar as intervenções de enfermagem com base em NIC, né? E aí, por exemplo, paciente que tem retenção de líquido, a gente pode monitorar as características e sinais e sintomas de retenção de líquido. Quais são esses sinais e sintomas? Presença de cacifo, de fóveo, edema generalizado, com mais de 4 cruzes, ou mais de 3 cruzes em 4, a questão do peso do paciente, se tiver como medir, mensurar esse peso do paciente, né? Através do balanço hídrico, né? Como é que eu sei que o paciente está retendo líquido? De uma forma clássica. André, eu não tenho balança. André, eu não sei fazer exame físico. Como é que eu vou, então, de alguma forma, verificar isso no paciente? Balanço hídrico. O que é o balanço hídrico?
de uma forma muito simples, é a diferença entre o quantitativo de líquido que entra no paciente menos o quantitativo de líquido que sai do paciente. Se esse balanço for positivo, ou seja, entrou 1.000 ml e saiu 100, eu tenho 900 ml positivo. Então, isso foi o que ficou dentro do paciente. E ao contrário, se eu tenho entrada de 900 e saída de 1.000, eu tenho um balanço agora negativo. Se esse balanço é negativo, significa dizer que meu paciente está colocando o quê? Mais líquido para fora do que está entrando. Então, ele não vai formar edema. Tá? Então, a gente tem essas características que a gente vai estar observando. Tá? E aí, a capacidade de tratar, por exemplo, o débito urinário é o que a gente espera de resultado para esse paciente. Tá? Então, a gente vai ver o quê? A necessidade que o paciente tem, vai elaborar o diagnóstico principal dela, e aí, consequentemente, a gente vai estar fazendo o processo de intervenção através de uma prescrição de enfermagem. Tá? Então, vamos aplicar lubrificantes e creme em áreas, né, de pele ressecada, principalmente com base oleosa, porque isso vai fazer o processo de incorporação ali da melhora da pele. Fazer a avaliação completa do processo circulatório, ver como é que está os pulsos periféricos desse paciente. Ver débito cardíaco, a gente já falou sobre a questão do débito capilar, né? Esse débito capilar, quando a gente aperta o leito ungueal da nossa unha, ela fica branca, e quando a gente solta, ela volta a ficar vermelha. Isso deve ter, em média, aí, 3 segundos, né? Chamado débito capilar. Fala, Renatão, o que você manda, irmão? Renato, pode falar. Falando, desculpa, bom dia. Bom dia. Uma pergunta aí. Essas características, essas informações que o senhor está falando aí, que é de suma importância, a gente não colocando tudo, tem alguma coisa que se a gente não colocar pode prejudicar? Por exemplo, se o senhor não fizer uma pesquisa do balanço correto, o senhor pode acabar atrapalhando no tratamento? Sim, pode. Né? Porque você perde esse parâmetro. E o objetivo maior é você saber como está a resposta desse paciente dentro do processo de infusão de líquido e drenagem de líquido. Né? Ou seja, você avalia, por exemplo, a função renal desse paciente, né? Uhum. a resposta dele a alguns medicamentos, né? Por exemplo, se ele está com edema generalizado, é feito um diurético, né? E esse paciente ele tem uma diurese baixa, não está respondendo a esse diurético que está sendo feito, entendeu? Positivo. Então você tem, de fato, situações onde você obrigatoriamente tem que estar atento a alguns elementos, né? Por exemplo, a questão da ansiedade, né? O paciente vai estar ansioso. Se ele estiver lúcido, orientado, ele vai estar internado no hospital, fora do ambiente comum dele, fora do ambiente social onde ele se sente seguro, né? E aí ele vai estar no meio de estranhos que toda hora vai lá, mexe nele. Ele não vai estar se alimentando, então gera uma fome. Tudo isso gera um processo de ansiedade, tá? Mas que é necessário a gente estar atento e prescrever alguma coisa, um acompanhamento psicológico feito pelo psicólogo, uma atenção a esse paciente, uma orientação a esse paciente. É necessário? Sem dúvida, isso vai fazer parte do procedimento, tá? Mas, se eu não fizer, eu não vou interferir tanto no processo fisiológico dele do que, por exemplo, um ajuste do balanço hídrico, entendeu? Uma troca de curativo, né? Uma monitorização dos sinais vitais, entendeu? Então, nesse contexto, eu tenho elementos que eu tenho que traçar como prioridade e eu tenho elementos que não necessariamente eu posso deixar de fazer
mas que nesse momento não é minha prioridade. Então, ele pode ficar para um tempo posterior, entendeu? Então, o enfermeiro ele tem que ter esse feeling. O que é necessário para o paciente naquele momento? O que é necessário a gente discutir com aquele paciente? O que é necessário a gente fazer? E aí, para isso, o que facilita a nossa vida? Pirâmide de Maslow, né? É uma pirâmide de 5 elementos, onde ela caracteriza a base da pirâmide sendo a mais larga, como os processos fisiológicos, tá? Depois, vocês até dão uma pesquisada na pirâmide de Maslow, né? E vejam os 5 elementos e leiam sobre eles, né? Para justamente vocês terem essa noção de onde implementar todas essas ações de enfermagem que a gente precisa, tá bom? Respondeu aí, Renato? Sim, mestre. Muito Beleza. bom. Então, meus amigos, né, são 10h13, está dentro do prazo previsto que a gente teve, né, de previsão das nossas discussões aqui. A gente colocou todo o caso clínico, a gente discutiu isso aqui dentro da patologia de base desse paciente, e agora eu estou abrindo para vocês para a gente estar podendo falar, né, e discutir efetivamente uma assistência integral e eficaz para esse nosso paciente, né? Então, podem ficar à vontade, podem perguntar, abrir o microfone, né? Fico feliz que hoje a gente está com um público bem maior do que alguns outros dias, e espero que cada vez a gente aumente mais, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Pode colocar. Ficou alguma dúvida? Não, tranquilo? Bom, meus amigos, mas para mim ficou. Enquanto vocês vão pensando que vai perguntando aí, é importante a gente salientar algumas coisas. No caso clínico desse nosso paciente, tá? Ele apresentava assim pós-operatório de cirurgia, tá? Onde ele teve um fechamento de uma fístula, um fechamento da fístula, né, pré-pilórica, né, que foi um dos casos lá, e mais é relacionado também à questão da pancreatite, né? Essa questão toda, a gente tem o quê? Alguns cuidados específicos, por exemplo, com a própria cirurgia em si, né? Troca de curativa a cada 24 horas, observação das características dessa lesão cirúrgica, se ela tem processo inflamatório, se ela tem descência de pontos, se ela tem saída de secreção. São fatores que a gente, quanto enfermeiro, a gente tem que estar bastante atento, né? E esse curativo, não é aquele curativinho que a gente só passa gaze com álcool em cima e acha que tá bom, não. Você tem que fazer uma expressão do sítio cirúrgico, você tem que ir passando um rolinho ali para ver se não sai nenhuma secreção. Se sair, qual a característica dessa secreção? Se essa secreção é sanguinolenta, se ela é só serosa, se ela é purulenta, se ela tem odor, né? A quantidade que sai dessa secreção, por exemplo. Os drenos, a gente tem que anotar o débito de drenagem. O que é esse débito de drenagem? É a saída de líquido pelo dreno. Por exemplo, às vezes o paciente está com dreno cirúrgico lá, ou está com dreno de Penrose. Aí, a melhor forma que a gente tem de mensurar esse quantitativo é você instalando naquela região ali uma bolsa de colostomia, né? Por quê? Tudo que vai sendo drenado desses drenos vai para dentro da bolsa. E depois você consegue mensurar isso em volume. Quando você tem o dreno coberto somente com curativo de gás ou Zolbeck, né, se você não pesou esse Zolbeck ou essa gase antes de instalar no paciente a cobertura, o que acontece? Você perdeu meios de verificação, né? Por exemplo, se o cirurgião chegar lá e pergunta para você qual o volúmetro do débito do dreno, e aí o que acontece? Você não vai ter como mensurar isso. Por quê? Você não sabe qual era o peso. Você vai ter a balança para medir isso? Não. Então,
Uma das melhores formas encontradas hoje é a instalação de uma bolsa de colostomia naquela região, e aí toda essa drenagem vai para dentro dessa bolsinha, e aí no final das contas você mede aquilo dali e você vai ver o volume de drenagem desse paciente, tá certo? Principalmente as características dessa drenagem. Fala, Renato. Renato, pode falar. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Caso a gente note que está drenando muito essa secreção, Uhum. isso pode ser um indicativo que o antibiótico não está funcionando bem? Não. Por quê? Não? Não, porque a drenagem não tem nada a ver com antibiótico. Entendeu? Você só vai ter esse parâmetro se a drenagem for infecciosa, tiver mau cheiro, tiver pus, entendeu? Porque muitas das vezes a drenagem era simplesmente serosa, né? O que que é serosa? Quando você abre o abdômen, principalmente em pessoas mais obesas, né? Você tem uma capa de tecido bastante grande. E aí o que que acontece? Você começa a fazer um processo chamado exsudação, que é a saída de líquido para aquela lesão de continuidade que você teve ali. E isso se acumula dentro da cavidade abdominal, que a função do dreno é realmente retirar esse líquido dali de dentro. Por quê? Quando ele retira esse líquido dali de dentro, ele impede uma possível formação de quê? De infecção. Então, muitas das vezes, quando o paciente está muito exudativo, né, você tem um débito de drenagem alto, mas não quer dizer nada que tenha a ver com o antibiótico. Agora, se essa drenagem for uma drenagem com processo infeccioso, aí sim, aí você tem a ver com a questão do antibiótico que pode não estar fazendo efeito. Fala, André, pode falar, meu anjo. Andréia, pode falar. Alô, bom dia. Bom Eu dia, sei que tudo bem? ela fala. Alô, é. Bom dia. Bom dia. Tudo. Você estava falando na questão do DEP, né? Eu Uhum. influencia muito o balanço hídrico. É por isso que a gente tem que estar atento ao balanço hídrico. E também essa má distribuição hídrica do paciente, ainda mais o volume de alguns dispositivos que ele venha estar usando devido à cirurgia, que é grande, né? Uma Uhum. cirurgia complexa. E essa Sim. drenagem mas também influencia no tratamento do paciente, principalmente no momento, a gente tem encontros coisas, inclusive no parto final também. Então, esses dispositivos, aonde está drenando, por isso que o balanço hídrico eu acho também muito importante. Quer dizer, acho não, é muito importante. Principalmente nesses déficits que a É gente muito importante. Perfeito. tem, que é alto, às vezes déficit alto. Aham. Excelente. É isso mesmo. Excelente participação, Daí. Só isso O que mesmo. acontece é o seguinte, Obrigada. nada, perfeito, foi maravilhoso isso. O que Dé falou foi o seguinte, no processo de controle de balanço hídrico, essa drenagem, né, dos drenos tem que entrar ali. Por quê? Ela faz parte da hemostase hídrica do teu corpo, né? Se você tem uma drenagem excessiva de líquido por esses drenos, significa dizer que ela está saindo por um local que não deveria, né? Porque deveria ser o processo normal. Você tem ingesta via oral, saída através da urina e das fezes, né? Ou da evaporação ou da perspiração. Então, se não está saindo por ali, está saindo por esse sítio cirúrgico, né? Isso pode ser um processo de hemostasia que precisa ser ocasionado ali, né? E faz parte do balanço hídrico, né? Balanço hídrico não é só soro que entra, né? É todo líquido que entra e todo líquido que sai, seja por onde for, né? Se ele sai através do vômito, se ele sai através da diarreia, se ele sai através de uma drenagem, como a Andrea colocou para a gente, tá? Isso tudo tem que estar descrito de forma clara no balanço hídrico, né? Perfeita participação, excelente.
né? A gente vai falando de tudo, mas a gente não consegue lembrar do bojo todo, né? Mas é isso aí. Tá bom? Alguém quer mais participar, quer colocar? Agora começou a ficar interessante. Vamos embora. Pode falar, Dé. Pode falar. Acho que 2 pessoas levantaram a mão. Uma das 2 pode abrir o microfone e falar. Acho que a sua internet não está permitindo você falar. Ou abre o microfone, que às vezes o microfone está fechado também, Dé. Deixa eu ver aqui. Seu microfone está fechado. Por isso que você não está conseguindo falar. Agora sim. Pode falar. Isso, você falou também sobre a característica da ferida, né? É muito importante. Às vezes a gente tende a só fazer aquela limpezinha e passar o álcool. Mas a dor também é um ferida não é só assim, parece ferida. Você vê a drenagem dessa ferida e a dor também é muito, muito, muito importante. Visualmente, sim, sem dúvida. compativelmente, todas as feridas são importantes nessa ferida. Verdade. Então, olha só. Descrever a característica da drenagem, né? Se é uma drenagem, por exemplo, sanguinolenta, se é uma drenagem espessa, se é uma drenagem purulenta, se é uma drenagem só serosa, que cada característica dela pode representar uma coisa para a gente, né? Por exemplo, se for uma drenagem sanguinolenta, abundante, pode ser que tenha algum vaso sanguíneo dentro da cavidade abdominal aberto, e aí vai precisar de uma reabordagem. Se for, por exemplo, uma secreção purulenta em grande quantidade, tem que rever a questão do antibiótico. Muitas das vezes tem até que reabrir o paciente para ver como é que está a característica do processo ali, fazer uma lavagem dessa cavidade abdominal e depois fechar novamente, né? Ou se é simplesmente uma drenagem serosa, né? Que é só soro, né? Plasma que está saindo ali, né? Essa exudação mais serosa, mais simples, que aí depois, com a própria cicatrização do local, ela acaba cessando, né? E ela é reabsorvida também depois na cavidade abdominal. Tá bom? Então, observação das feridas, características das feridas, tipo de secreção, característica do dreno, tipo de dreno é importante a gente estar colocando, né, que tem vários tipos de drenos diferentes, características da secreção que sai desses drenos, né, tudo isso é extremamente importante no fechamento do processo, tá bom? Então, gente, mais alguma coisa? Já são 10h25, acho que foi mais ou menos o horário que a gente começou, hoje a gente começou até um pouquinho mais tarde, né? E aí a gente chega agora a 1 hora de discussão, tá ok? Então, gente, se tem mais alguma coisa para colocar, é hora. Se não, a gente vai encerrando por aqui, tá? Mas quem quiser pode falar aí. O Gerson colocou um formulário no chat de presença, tá? Aí, quem quiser, é só clicar ali, vai direto para o Google Forms, e aí automaticamente vocês deem a presença de vocês lá, tá bom? André, obrigada mais uma vez. Cissa, estava esperando você. Você sabe que eu te espero, né? Eu fico quietinha, não, eu fico quietinha porque eu não quero tirar a chance deles, né? É muito legal essa participação, essa colocação do Renato, da essa ideia, né? Assim, dessa preocupação de entender a importância, né, André, dos nossos registros. Sim. Faz toda a diferença no tratamento, né, e no prognóstico, porque pancreatite, dependendo do grau, é um prognóstico muito ruim. Exatamente. Então, às vezes, o pós-operatório não vai bem e por conta das nossas
anotações de balanço hídrico, de drenos, o doente precisa ser reabordado. Depois, essa sutura, esse abdômen, muitas vezes, não é fechado totalmente, a gente tem que fazer aquele curativo para cicatrização de segunda intenção. Exatamente. Isso é bem trabalhoso, angustiante. Às vezes vem com aqueles pontos capitonados, né? Exatamente. Então, assustadores, assim, para quem não está acostumado. Desde que começa, né, que você falou da nutrição parenteral, da angústia dele, às vezes eles ficam 20 dias, né, sem poder comer nem beber nada, isso gera. Eu só queria colocar para ser breve, porque a gente fica falando, se deixar a gente fala. A gente já não eu gosta. Adoro, e a gente vai falando mesmo. Mas, assim, entender que nós estamos em processos, né? A gente é envolvido com a doença, a gente está envolvido com a doença, mas a gente trata do doente. Perfeito. Então, assim, essa conexão que a enfermagem faz, porque com o lado psicológico, a gente ter o olhar, porque faz todos esses links com a questão psicológica dele, a gente tem que ver ele como um todo realmente. E esses registros são muito importantes, de dreno, de tudo, a gente fala muito isso. Porque isso vai norteando o médico que está tratando da doença, o cirurgião. Aí estava falando dessa questão do se tem a ver com antibiótico. Não tem a ver. Mas a importância desse registro, às vezes está drenando, já está drenando 10, 20 ml, e de repente passa para 100. Alguma coisa está errada. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante. Só queria colocar isso, mas é sempre maravilhoso. E hoje falei, vou deixar eles. E eles têm que perguntar mesmo, porque esse período é para eles, exatamente, né, tirarem todas essas dúvidas. Né? E, assim, eu acho legal, porque, por exemplo, a Andrea, ela é colega nossa lá do hospital, né? E ela fez umas colocações que até então a gente não tinha mencionado sobre a questão da característica e tal. Exatamente, isso é muito bom. O objetivo, né, da gente estar aqui, né, nessa manhã é justamente a gente estar trocando experiências. Né? E uma coisa que até eu coloquei esses dias para a coordenação geral, né, lá do hospital, é a necessidade de cada vez mais eles incentivarem os funcionários a participarem. Né? Porque a gente tem aqui, tem eu, tem você, tem a Cris, né? Tem a Érica, tem a Giane, que está sempre como funcionário participando, tem a Karina que entra. Então, assim, o objetivo é a gente estar movimentando essa equipe do hospital para discutir a melhoria dessa assistência. E o nosso aluno, ele entra dentro do projeto de extensão fazendo justamente essa questão desse link, né? Por exemplo, o Gerson, como aluno, ele preparou esses slides, ele foi estudar, ele hoje já tem um conhecimento maior sobre a questão da pancreatite, ele traz para a gente esse conhecimento e a gente, com a nossa experiência, a gente vai refletindo, né, sobre a nossa assistência nesse paciente que é do hospital, que a gente cuida dele, né, e vai se tocando em coisas que às vezes a gente deixa passar desapercebido, a gente vai ficar mais atento, a gente vai ter uma preocupação maior, né, nesse contexto da assistência. Então, o objetivo é... Com certeza. Tá bom? Agora, eu queria falar também com relação à parenteral, que você falou dessa questão das 24 horas, a gente observar que se essa dieta começa a atrasar, você bota no horário, marcou o horário, e a dieta, você observar a bomba, porque às vezes ela pode estar gerando um problema e você não... Né? E a gente enfrentou isso, por exemplo, na UTI. Né? Você colocava uma dieta às 10 horas da manhã, 10 horas da manhã do outro dia, ainda tinha 200 ml, 300 ml para dar. Exatamente, a gente faz a programação e ela não corresponde. Não então, corresponde. A gente tem que ter esse alerta aí.
Exatamente. Então, assim, eram situações, agora nessas bombas novas, a gente não teve mais esse problema, ela é certinho. Mas a bomba antiga, de fato, a gente tinha muito problema com esse Muito problema, é verdade. de infusão, né? Perfeito, a gente tem que estar atento a tudo, né, na verdade, né? Exatamente. É uma Mas coisa que a gente fala, né, sobre isso, mas assim, o nosso papel e quem está começando assim, tem que entender a importância do nosso papel, assim, com da gente certeza. ter esse conhecimento do que a gente está fazendo, da gente ter propriedade do que a gente fala, Uhum. né? Então, assim, da gente valorizar, André. Valorizar exatamente a nossa função. Valorizar e estar sempre investindo em conhecimento. A gente nunca é tarde para a gente ouvir uma coisa nova. Então, Uhum. assim, a gente valorizar aquilo que a gente exerce. Isso é Exatamente. importantíssimo. E às vezes, Cecília, não é nem a gente ouvir coisas novas. Às vezes é ouvir o velho e refletir sobre ele. É, é, Às vezes a gente precisa ouvir aquilo que a gente faz e discutir se aquilo está certo ou se está errado, exatamente. né? Porque em busca da novidade a gente sempre está. É, Agora, reavaliar e rever aquilo que a gente faz, né, de é, forma às vezes automatizada, como a gente já discutiu alguns momentos aqui, uhum, né? Isso é de total importância para o é, é. nosso fazer profissional. Fala, Cris. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer, né, ao Gerson, né, a você, a Maria Cecília aí pela contribuição, foi maravilhosa. E confirmar com você, né, no próximo sexta-feira, a nossa apresentação, né, Perfeito. do Ela. E convidar vocês também a participar, né, da nossa apresentação, da minha e da Ana Luísa, né, Uhum. sobre o Ela, tá bom? Beleza. Bom. E, gente, esse projeto ele continua nas férias, tá? Falando para os alunos e para os profissionais lá do hospital, com certeza a gente não vai parar, a gente não para em momento nenhum, né? Eu gosto de fazer, eu gosto de estar aqui com vocês. Então, é o momento de eu também estar contribuindo para esse crescimento da assistência lá dentro do hospital, tá bom? Então, gente, vamos encerrar, senão a gente fica até amanhã. Cecília, obrigado pela Eu que participação. agradeço, é um prazer maravilhoso. Eu tô em falta porque eu preciso dar um gás na galera lá da cirúrgica para. Isso, faz isso, pede a eles, É, fala que... entendeu? Ficar Aham. mais mandando esses links, insistindo. Isso, porque para participar, eles participam do celular de qualquer lugar que eles estejam, entendeu? É, isso aí. Então, é uma facilidade que a gente tem, né? Porque se for tentar reunir 26 pessoas, 27 pessoas, como a gente já teve hoje, lá no hospital a gente não consegue, porque hoje nem lugar tem, né? Com certeza. Não tem auditório, a gente não tem. Então, assim, esse meio aqui é o meio que a gente consegue angariar mais gente para participar dessas discussões, tá? André, obrigado pela participação. Cris, Renato, né? A Érica, que está aí, que é funcionária também lá do hospital, né? Espero que a gente consiga disseminar isso para mais colegas, para que todos, em um dia, a gente tenha essa sala aqui com os 800 funcionários do nosso hospital aqui trabalhando com a gente, tá bom? Um grande abraço para todos, bom final de semana e... Bom fim de semana para todos. Para todos. Tchau, Cis. Um abraço. Um abraço. Tchau, beijo, tchau, abraço. Fernanda, fala. Você ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Fernanda, só abre o microfone. Pode falar, Fernanda. Você deve estar com o microfone fechado. Deixa eu ver aqui. Você está com o microfone fechado, tem que abrir para falar.
Ou então bota no chat, Fernando. Qual é a sua dúvida? Ah, o link, Fernando, é sempre o mesmo. Né? Esse que você entrou hoje é sempre o mesmo link, eu não mudo, não. Tá? Então, todas as vezes que você quiser entrar, o link é sempre esse aí que você entrou hoje. Tá? O mesmo link em todas as discussões. Tá bom? Eu já faço dessa forma justamente para as pessoas não perderem essa conexão. Tá bom? Beleza, então. Então, gente, um grande abraço para vocês, bom final de semana, muita paz e juízo a todos. Deixa eu parar de gravar. Deixa eu...